Meu nome é Cássio Politi e é com muito prazer que eu dou esse depoimento aqui para o Rotary Clube Satélite Santos Oeste em Ação a respeito da minha experiência com o intercâmbio, que no meu caso foi no comecinho dos anos 90, portanto mais de 25 anos atrás. Eu hoje, com mais de 40 anos, consigo olhar para trás e ver o que representou essa experiência, que foi muito importante na minha vida. Eu acho que ela foi importante em três aspectos, pelo menos em três aspectos, né? Acho que primeiro, o idioma. Eu fui para a África do Sul, fiz aquele intercâmbio de curta duração, então fiquei ali de dezembro até março, foram 3 meses e pouco. E o idioma foi muito importante, o inglês foi muito importante naquele momento. Eu fazia inglês, estudava inglês, em escola de inglês em Santos e claro, ali, quando você está numa escola de inglês, tudo é muito feito, muito pronto para você entender inglês, falar inglês de um jeito muito fácil, né? Quando você vai para uma viagem dessa, você tem um real contato com a língua inglesa. E aquilo para o resto da vida te dá uma autoconfiança muito grande. Você sente que assim, bom, eu consigo falar e entender inglês sempre que eu precisar. Então, meio que vira a chave nesse sentido. Você, para sempre, fica autoconfiante com o inglês. Então, esse é um ponto muito importante. Eu lembro que quando eu estava lá, já depois de algumas semanas na viagem, eu comecei a sonhar em inglês, né? Quando eu ia dormir, eu sonhava em inglês. E aí que eu tive a sensação de que, putz, realmente eu tô pensando em inglês, né? E isso foi marcante. Uma outra coisa interessante é que a família que me recebeu lá, né? Tinha uma intercambista também, então quando eu estava lá, ela estava aqui na minha casa, em Santos, né? Em São Vicente. E aí, o que aconteceu? A gente se encontrou nas 2 primeiras semanas do programa aqui e nas 2 últimas lá, né? Teve esse período que a gente se viu aqui e lá. Então, quando no finalzinho, quando ela voltou para lá e eu ainda estava lá, a gente começou a conversar logo que ela chegou no aeroporto. E aí eu lembro que a hora que a gente começou a conversar, ela falou, nossa, como seu inglês melhorou. Né? Eu falei, pô, claro, eu estou há vários meses, alguns meses já aqui. Óbvio que o inglês melhora. Então, eu acho que o primeiro grande ganho é com o inglês. Hoje eu uso na minha atividade profissional muito o inglês, né? Eu trabalho com uma consultoria de marketing, de content marketing, que é uma das aplicações do marketing, e trabalho muito com empresas multinacionais, né? Então, o tempo inteiro eu uso inglês e tenho comigo que aquela experiência na África do Sul foi indispensável para me dar essa autoconfiança, né? Porque, claro, vocabulário, até a prática do inglês você pega ao longo da vida. Mas o intercâmbio te dá a virada de chave, assim, você fala, bom, eu realmente dei um passo importante que eu não daria apenas estudando numa escola. Então é essa autoconfiança que a viagem dá. Acho que o segundo ponto importante, que nessa fase da vida, 16, 17 anos, eu tinha 16, mas digamos dos 16 ali, até antes dos 20 anos de idade, você ter uma imersão no outro país, é você ter uma visão de mundo nova. Eu acho que isso é importante. O intercâmbio te dá isso e você carrega para o resto da vida. Porque é natural, quando você é adolescente, para você o mundo é como você vê ali na tua casa, no teu bairro, né? Você acha que o mundo inteiro é daquele jeito. E quando você vai para uma imersão dentro de uma família, num outro país, com outros costumes, você passa a ter uma real dimensão de que as coisas são diferentes em todo lugar, que o Brasil é só um pequeno pedacinho de algo muito maior que o mundo, né? O que eu quero dizer com isso, você passa a ver que a gente discute coisas e problemas na tua cidade, no teu país, que não são nada, né? Assim, perto do que você vai ver, ou são completamente insignificantes quando você vai para um outro lugar, né? Então, você vai para a África do Sul e chega lá, é uma outra realidade, as pessoas estão conversando de outros problemas tão importantes para ela quanto aqueles são para você. Eu lembro que naquela época a gente tinha 3 problemas graves no Brasil, né? Um era a superinflação ali, então problema de economia. Outro era problema de corrupção.
o outro problema é de violência. Nada muito diferente do que a gente tem hoje, mudam só os fatores, né? Mas os problemas em geral são os mesmos, né? E quando chegou lá, você vê que eles tinham as mazelas deles na África do Sul, muito em função do apartheid que estava acontecendo naquele momento, estava acabando naquele momento. E você passa então a olhar o mundo um pouco dessa forma. Muito importante, cedo na sua vida, você expandir seus horizontes, né? Falar assim, cara, o mundo não é o ovinho ali onde eu moro, né? O cantinho onde eu moro. O mundo é muito maior do que isso. E ainda hoje eu tenho remeto muito a isso quando, por exemplo, eu estou num congresso, vou todo ano a um congresso nos Estados Unidos da minha área. Aliás, estou gravando esse vídeo 3 dias antes de embarcar para a nova edição desse congresso, vou há vários anos para eles. E recentemente estava conversando com um colega num congresso desse, ele é da Dinamarca, tido como um dos países mais, né, desejáveis para se morar no mundo. E ele começou a reclamar da vida no país dele, né, que pô, a gente tem como um lugar perto da perfeição. E aí você fala, bom, vê só, o dinamarquês tem do que se queixar também. Então, se você for fazer uma imersão lá, você vai ver também os problemas e as mazelas deles lá, diferentes das nossas, e você remete de novo ao intercâmbio na África do Sul. Você fala assim, pô, eu pela primeira vez quando eu tive noção de que todo lugar tem o seu problema e todos os países vivem as suas questões, foi quando eu fui para a África do Sul. A primeira vez que eu tive contato com isso e que até hoje você tem essa cultura e essa noção de mundo, né, bem melhor do que você teria se não tivesse feito o intercâmbio. Então acho que esse é o segundo grande valor. E o terceiro, eu acho que para crescimento pessoal e depois profissional também, é um pouco até o inverso disso, é a visão que você tem de fora do país para o Brasil, né? A visão que você ganha do Brasil. Que você consegue ter uma visão mais equilibrada, né? E a primeira vez que eu tive esse impacto foi quando eu fiz o intercâmbio. Eu já tinha viajado para fora, já tinha até morado fora com os meus pais antes, mas não sozinho. Não perguntavam para mim o que era o Brasil, o que eu achava do Brasil. Perguntavam para meus pais as coisas. Eu era uma criança só, né? Então, ali foi a primeira vez que eu discutia o Brasil com os outros. Eu era uma espécie de representante do Brasil para as pessoas com quem eu conversava, né? E aí você começa a ter uma visão mais real, mais equilibrada, mais justa até do teu país. E você começa a ouvir um pouco menos, ou um pouco mais de filtro, quando as pessoas vêm aqui de dentro do Brasil falar do Brasil. O brasileiro é o melhor povo do mundo. Não, calma lá. A gente tem nossas qualidades, né? A gente tem um sorriso muito fácil, a gente é muito amigável, isso é uma grande qualidade. Quando você vai para fora, você até sente um pouco de falta disso realmente, a gente tem um calor humano muito legal. Mas, junto com isso, vem defeitos também e você percebe isso. Então, eu lembro que na minha viagem, eu conversei com alguns amigos, assim, que eu senti eles muito mais maduros com relação ao país aos 16 anos de idade. A família de um deles tinha sofrido muito com a questão racial, a questão do apartheid, questões políticas lá. E ele falava aos 16 anos de idade coisas sobre o país dele que nenhum dos meus amigos aos 16, 20 ou 25 anos de idade era capaz de falar sobre o Brasil. A gente fazia piadinha de tudo. A gente era muito imaturo para discutir o Brasil. A gente ainda hoje é imaturo, né? Mas a gente discute muito mais política. Sim, mas de um jeito muito histérico, muito imaturo ainda, né? Então você olha também o Brasil com um pouco de parâmetro de fora. Isso é muito bom quando você tem pouca idade, tipo 16, 17, sei lá, 20 anos. É muito bom você começar a fazer esse exercício nessa idade, tá? Então o intercâmbio te ajuda muito a também trazer esse olhar. É curioso agora, tá? Quando a gente viaja para fora, acontece a mesma coisa de novo, né? Assim, as pessoas sempre perguntam sobre o Brasil quando tem alguma coisa do Brasil em evidência. Me lembro, nas eleições do Brasil, perguntavam, né? Putz, mas tem um ex-presidente preso, né? Como é que é isso? Você explica.
Em 2019, pô, já é Amazônia, nossa, o que está acontecendo na Amazônia, pegando fogo, e você explica. Né? Copa do Mundo, eu lembro quando foi no Brasil, pô, o que aconteceu com o 7-1, né? E você explica. Então, esse exercício de você ter mais uma visão mais sóbria do Brasil, a partir do olhar de fora, e você conseguir desenvolver isso, também é um intercâmbio que te dá muito cedo, né? Você cria esse exercício. Então eu acho que é isso, acho que esses 3 benefícios você carrega para a vida. Não são os únicos 3 benefícios que o intercâmbio te dá, ele te dá muitos outros, né? E o que eu posso encerrar dizendo é que se me fosse dada a chance de reviver uma viagem na minha vida, certamente seria o intercâmbio, o que significa que foi a viagem da qual eu tenho mais saudade na minha vida, né? Porque o intercâmbio é diferente de qualquer outra experiência que você tem viajando. Claro, eu fiz muitas outras viagens depois dessa, maravilhosas, né? Que você vai para um país a passeio, a turismo, às vezes até a trabalho, e tem uma excelente experiência, né? Gostosa também, como turista. Mas nenhuma te dá a chance de você fazer amigos, de você vivenciar um pouco daquele país por um determinado período, né? Então até hoje eu tenho relação com as pessoas que eu conheci lá, via Facebook, ou via WhatsApp, ou o que quer que seja. Então você realmente vive muito intensamente aquele país, aquela experiência, e isso deixa muita saudade, né? Então para quem pensa em fazer um intercâmbio, eu só posso dizer que eu tenho inveja de quem ainda tem essa oportunidade. Quem me dera ter a possibilidade de fazer um intercâmbio de novo na vida, porque é uma experiência única, inigualável, e que você carrega para o resto da vida os frutos, né, que você colhe ali. Eu citei 3 deles, mas se a gente parar para pensar, você vai encontrar muitos outros. Tá? Então é isso, espero ter ajudado de alguma forma, né, a enriquecer o debate sobre o que é um intercâmbio e sobre como ele ajuda as pessoas, trazendo aqui um olhar, né, hoje, de mais de 25 anos depois, né, do que foi essa experiência minha, no caso na África do Sul, tá bom? É isso, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos que assistiram esse vídeo.